E se Karl Marx fosse vivo? Essa é uma boa questão. Ele não é vivo, mas a ideologia dele ainda é bem viva, percebes? E portanto eu até estava aqui a ver, e olha aqui, continua aqui, bem vivo, e está aqui mais, está aqui mais, portanto a ideologia dele ainda está bem viva, portanto ele pode não estar vivo, vou arrumar isto aqui, ele pode não estar vivo, mas existem pessoas que acreditam na ideologia dele, que estão no seu direito de acreditar. E até certo ponto não há coisas suficientes. Há coisas más e há coisas boas. Não sei quais é que seriam as coisas boas, mas pronto, é uma Não, só na criação daquela cena do Estado, né? E de alguns terem, que estavas a falar há bocado, de impostos de consumo, etc. Poderia dar. Sim, as ideias dele. Mais igualdade a pessoas mais empobrecidas. Sim, eu percebo, a ideia toda é agarrar nos pobres e fazer os pobres como vítima, não é? E coitadinhos dos pobres, temos de ajudar os pobres. Mas eu prefiro dizer, não vamos ajudar os pobres porque os pobres podem deixar de ser pobres, percebes? Um capitalista é nisto que acredita que uma pessoa é pobre, percebes? Mas que não tem de ser pobre para sempre, percebes? Porque o problema de uma ideia, tanto comunista, marxista, como tu queiras dizer, não é? É que acredita que o pobre tem de ser sempre pobre, percebes? Enquanto no capitalista acredita que essa pessoa que é pobre pode mudar a sua situação pela sua própria maneira, a vender os seus produtos, os seus serviços, a vender coisas que é melhor do que os outros a fazer, ou coisas que consegue providenciar para a sociedade e com isso elevar a sua qualidade de vida. É isso que acreditamos. Uma pessoa como eu acredita que tu és pobre hoje, ok? És pobre hoje, não tens dinheiro, ok? Mas podes melhorar a tua qualidade de vida sozinho, sem ajuda de ninguém. Tu consegues. Nós acreditamos nisso. Acreditamos que, na lógica, existem pessoas por razões de saúde ou algo do género, ou podem estar em situações mais complicadas, mas que, generalmente falando, a grande maior parte das pessoas, por si só, consegue melhorar a sua qualidade de vida e que não é vítima, mas sim o herói da sua própria vida e consegue fazer algo por si. Não precisa de ninguém que venha ajudar com favorzinhos e não sei o quê, percebes? Não somos crianças. Essa é a ideia. Não sei se respondeu à pergunta, mas... Não, se calhar agora convinha, não sei, se quiseres já uma coisa sobre o gajo, o que é que fosse vivo, o que é que ele diria? Eu acho que se fosse vivo, olha, é muito interessante, porque se fosse vivo, o que é que seria diferente de hoje? A gente tem que dizer que sim. Eu acho só que, para mim o que é interessante é compreender que a história repete-se. Essa é a parte, para mim é aquilo que é interessante. Porque temos uma ideia que parece ser muito interessante, um monte de pessoas, acham que isto é uma coisa muito gira, vamos experimentar, não é? E depois o que acontece? Não funciona, não é? Não funciona e o círculo repete-se. Ou seja, por exemplo, na antiga União Soviética, não é? As pessoas fugiam para onde? Os Estados Unidos da América, na altura, o país mais livre do mundo. A nível de religião, a nível económico, todos os níveis, era o país mais livre do mundo. E depois é engraçado de ver que o ciclo repete-se, porque chega a um certo ponto onde as pessoas esquecem, estás a ver? Por exemplo, hoje em dia aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, com a divisão política muito grande, pessoas com ideias muito extremistas a nível de extrema esquerda, isso acontece por uma razão simples, porque as pessoas esquecem-se, percebes? Para afundar um bocadinho mais nesta questão é do género. Se tu és pobre, ok? Vamos dizer que és pobre, mas tu, através do teu trabalho, da tua empresa, vendeste muitos produtos e serviços a muitos clientes, ficaram muito contentes com os teus serviços e produtos e começaste a contratar pessoas, deste postos de trabalho, etc. E depois disso, os teus filhos talvez ainda percebam aquilo que tu tiveste de fazer para conseguir ser rico, não é? Porque eras pobre e passaste a ser rico. Isso talvez os teus filhos compreendam, não é? Porque tu passaste esses ensinamentos e disseste, o pai teve de trabalhar muito para chegar até aqui. Na primeira geração. A primeira geração, a segunda geração talvez perceba. Os netos já vai ser mais difícil. Porque tu já vais ter tipo se calhar 70, 80 anos, não é? Quando eles tiverem tipo 20, não é? E vai ser difícil tu ensinares aquilo, porque eles nasceram já com tudo, nasceram já ricos, estás a ver? Eles não percebem muito bem
Porque já são, já nasceram com aquilo, estás a ver? Eles nasceram com aquilo, ficam do género, isto é normal, não é? Ter a casa grande, ter a piscina, isto é normal, não é? Pronto. E os filhos dos teus netos, os teus bisnetos, já é do género, somos ricos, é normal, estás a ver? Mas não é normal, foste tu que criaste isso. E depois o que é que os teus bisnetos vão ser? Os teus bisnetos provavelmente vão ser comunistas, porque vão-se perguntar, então mas porquê é que os outros não podem ter aquilo que eu tenho? E aquilo que eles não compreendem é aquilo que o bisavô deles teve de fazer para eles poderem estar naquela posição. E é interessante porque este ciclo repete-se eternamente. Há uma geração que não tem nada, essa geração que não tem nada cria algo porque não tem nada e tenta criar algo para melhorar a sua vida. Os filhos talvez ainda percebam, os netos talvez ainda percebam, menos que os filhos, mas percebem, mas os bisnetos já não vão perceber. Percebes? É raríssimo perceber. Porque de onde é que eles vêm? Eles vêm de... É aqueles gatos gordos, estás a ver? O gato já é gordo. O gato é gordo, estás a ver? Ele está ali, bué da mole e não sei o quê. Quando tenta caçar para ir à procura, não sei, se a comida aparecer lá, então a comida aparece aqui. Não percebem como é que a comida apareceu lá, estás a ver? Essa é a questão. Bora, próximo. Então, mas eu não disse nada sobre o Carlos Marx. Não tenho nada a dizer, mano, sobre o Carlos Marx. Se ele fosse vivo... Se ele fosse vivo, acho que iria ter muitos apoiantes. Acho que iria ter muitos apoiantes porque é sempre uma ideia apelativa. Não, mas sobre as ideologias dele, o que é que ele diz? Acho que é uma utopia total. Todas as ideologias de Karl Marx, na minha opinião, são uma utopia. Nós não somos todos iguais. É impossível ter uma empresa onde toda a gente é dono. É impossível. É completamente impossível. Então, eu vou começar uma empresa. Não é? Como é que toda a gente pode ser dono daquela empresa? Ou ter uma parte do lucro? Não pode. É impossível, porque eu é que estou a correr o risco todo, eu é que vou fazer um investimento, eu agarro em dinheiro, eu para criar uma empresa preciso de capital, agarro naquele capital e invisto em máquinas e pessoas. Se aquilo correr mal, eu vou ter dívidas, vou ficar sem o meu dinheiro, não é? Vou ficar sem o meu investimento. As pessoas vão só ficar sem trabalho, podem ir para outro trabalho, não vão ter dívidas, não vão ter nada do género, vão só ficar sem trabalho, podem ir à procura do trabalho, percebes? Então, como é que eu vou dividir parte dos lucros e não vou dividir parte das perdas? A única forma disso acontecer era se eu contratasse alguém e dissesse assim, olha, vais ser dono também aqui da empresa, mas se isto correr mal também vais ficar com dívidas. Percebes? E ele também era apologista, não era só deve ser dessa ideia. Concordo que até com uma parte dos lucros poderia ser dividida se não houvesse tantos impostos, mas por exemplo, mas uma a parte questão do pode Estado, ser dividida, a questão do Estado que ser... aconteceu na União Soviética, toda a gente trabalha para o Estado. Isso é uma boa questão, que é do género, toda a gente trabalha para o Estado, não há nada. Ninguém queria nada. Porque foi o que aconteceu, porque é tal coisa, porque nós não podemos consumir nada, porque o problema o grande problema, na minha opinião, da parte esquerda, ou neste caso mais extrema esquerda, digamos assim, comunistas, que acreditam que deve ser o Estado a providenciar tudo. O que não compreendem é que ninguém pode consumir nada que alguém não produziu. O problema não é uma falta de consumo, o problema é uma falta de produção. Percebes? O problema não é uma falta de alguém consumir alguma coisa. Percebes? É não haver coisas suficientes para serem produzidas. Esse é o problema. E a questão foi essa, toda a gente ganhava o mesmo? Toda a gente ganha a mesma coisa. Se toda a gente ganha a mesma coisa, quer dizer que toda a gente produz a mesma coisa. E quer dizer, o que é que pode acontecer? Nós os dois trabalhamos, ok, para a Câmara. Não é? E ganhamos os dois o mesmo, porque toda a gente na Câmara ganha a mesma coisa. Se eu for melhor trabalhador, eu vou sentir que não estou a ser valorizado, porque ganho o mesmo que tu e faço muito mais. Então eu vou-me sentir desmotivado para fazer mais como estou a fazer e vou começar a fazer menos. E tu já fazias menos, e vês-me a mim a fazer menos e dizes, pá, vou fazer menos, a gente ganha o mesmo, pá, mas espera aí, se a gente não for trabalhar recebe na mesma, então bora não trabalhar, então não... E empresas estavam interligadas à comida, a bens essenciais, ligadas ao Estado, começou a acontecer, começaram as prateleiras a ficar vazias. Começam a ficar vazias porque não há incentivo para a produção. Quando tu não incentivas a produção, o que acontece é que não existe produção, é tão simples quanto isto. A partir do momento em onde nós dizemos assim, olha, se não tiveres um trabalho, o Estado dá-te, então de repente nós todos não temos trabalho e vamos trabalhar para o Estado.
Mas a partir do momento em que vamos trabalhar para o Estado, não é? E se não existe uma competição, porque não existe, porque é tal coisa, não existe, não é? Se não existir competição para cima, vai existir competição para baixo. Se não existir uma competição de não, tu tens de ser melhor para ganhar mais, para conseguir não sei o quê, tu não estás incentivado a produzir. Se tu não produzes, ninguém vai poder consumir aquilo que estás a produzir. E o mesmo acontece com os impostos quando são deduzidos a 50%. Exatamente, Ou por escalões. exatamente a mesma coisa. A partir do momento em que nós estamos a escalonar, a meter escalões para quando mais ganhas, mais pagas, incentivas para não fazer tanto, porque se eu vou pagar muito mais, não é? Quantas vezes é que a gente ouve pessoas a dizer, não vou fazer as horas extra, porque não vale a pena, porque recebo quase a mesma coisa, porque vai tudo para os impostos, porque passo para o próximo escalão, e depois pagam uns impostos tão altos, não é? Que aquilo vai tudo para os descontos, não é? E eu ganho quase a mesma coisa e trabalho mais um fim de semana. Porquê é que eu vou trabalhar ao fim de semana? Olha, eu não faço nada. E se aquela pessoa estivesse a trabalhar no fim de semana, a pessoa ia, e não passasse aquele escalão, e portanto pagasse a mesma flat tax, ou seja, aquilo que for, não é? Isso queria dizer que iria existir mais produção e nós, mais enquanto lucro, consumidores, iríamos poder consumir. Porque a questão é toda está na produção, não está no consumo. Essa é a questão. É que os comunistas acreditam que o problema é no consumo, mas o problema não é no consumo. O problema é na produção. Qualquer pessoa consegue aumentar o consumo. Qualquer pessoa consegue fazer isso. É só dar dinheiro às pessoas. Momentaneamente, é só dar dinheiro. Se eu te der 1 milhão de euros agora, não é? Tu consegues ir consumir. Agora, se eu der 1 milhão de euros a toda a gente, vamos consumir o que se ninguém produzir? Alguém tem de construir a casa, alguém tem de fazer os telemóveis, alguém tem de fazer as coisas para nós podermos elevar a nossa qualidade de vida. É isso que o capitalismo faz.